Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. A graça e a paz do Senhor seja com a tua vida nesta manhã. É um momento que nós nos dedicamos ao Senhor. Nós fazemos da nossa casa um altar de adoração. A nossa vida é um altar de adoração ao Senhor. Então nós temos liberdade para adorar ao nome daquele que é digno. Nós vamos levantar as nossas mãos. Nós vamos adorá-lo, bendizê-lo na beleza da sua santidade. Louve ao Senhor, amém? Nós te adoramos, Senhor. Tu és soberano, ó Pai. Declare. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Declare. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, Senhor. Nós te adoramos. Bendizemos o teu nome, tu és soberano. Louve ao Senhor, declare, tu és tremendo. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. 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 Tu és tremendo, Senhor. Tu és tremendo.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo te alcance onde você estiver. Hoje, o tema de nossa mensagem é aprendendo através da comensalidade de Jesus. Eu quero te convidar, neste momento, a orar junto comigo. Deus eterno e poderoso, eu quero nesse instante colocar a minha vida e de todos aqueles que estão conectados através do Facebook, do YouTube, participando deste culto. Pedir que neste momento o Senhor possa falar aos nossos corações. Diminua eu, cresça o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. A palavra comensalidade não é usada por nós no dia a dia, mas era muito praticado por Jesus. Comensalidade é a qualidade de quem é comensal. Se refere à pessoa que vive à mesa. Não se trata de um glutão e nem de um beberrão. Comensal é o nome dado a uma pessoa que come habitualmente com outros na mesma mesa. Jesus comeu com os fariseus, com Zaqueu, comia com seus discípulos, com os discípulos de Emaús. Frequentemente, ele sentava com outros na mesma mesa. Também é o nome dado a quem frequenta uma casa e come com frequência nessa mesma casa. Jesus frequentava a casa de Pedro. E muitas vezes a Bíblia chega a dizer que era a casa de Jesus. Certamente ele se alimentava nesta casa. Também frequentava a casa de Lázaro, irmão de Marta e Maria, onde também ele fazia suas refeições. Mas esta palavra também pode se referir a quem divide a mesa com outros. E Jesus dividia a sua mesa com outros. Ele fez isso, por exemplo, quando ele instituiu a ceia. Ele fez isso na multiplicação dos pães. Jesus frequentemente estava na mesa com outros, fosse fazendo refeições ordinárias ou participando de alguma festa ou de algum banquete. Algumas vezes ele era o convidado principal da mesa e outras vezes ele era o anfitrião. Na mesa, ele ensinava enquanto fazia suas refeições, como também ensinava através da mesa. Além de ensinar na mesa e através dela, Jesus também usava frequentemente em seus ensinos citações referentes a refeições. Portanto, a mesa era algo muito constante na vida e no ensino de Jesus. Sem dúvida, isso não era por acaso. Existiam duas razões claras para Jesus frequentemente fazer uso da mesa para seus ensinos. A primeira razão se devia ao fato de que a mesa para os judeus possuía um valor sagrado. Era um espaço sagrado. A segunda razão era porque a mesa apontava que o sagrado estava disponível a todos. Eu quero convidar você, então, a olhar junto comigo, com mais atenção, para a primeira razão. A mesa era sagrada, um espaço sagrado. Os judeus, nos dias de Jesus, tinham as refeições como algo sagrado. Sentar
à mesa e comer era para eles um momento muito especial com Deus, um momento sagrado. Por considerar a mesa um espaço e um momento sagrados, eles não aceitavam que pessoas impuras e pecadoras aos seus olhos tomassem assento na mesma mesa que eles, principalmente os religiosos. Contudo, Jesus frequentemente comia na mesa com os impuros e pecadores, conforme podemos ler em Mateus, capítulo 9, verso 10 ao 11. Diz a palavra de Deus: estando Jesus em casa, foram comer com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? O fato de Jesus comer com publicanos e pecadores escandalizavam os fariseus e demais religiosos daqueles dias, e colaborava para que eles não o vissem como o Messias, o Cristo, o enviado de Deus. Os religiosos nos dias de Jesus não queriam ser vistos na companhia de pecadores, pois se julgavam melhores que eles, se consideravam santos. Eles não queriam que suas imagens fossem associadas com a dos pecadores. Eles pensavam que Jesus estava desrespeitando a sacralidade da mesa, ao comer com pecadores e impuros. Para eles, pecadores não podiam comer na mesa de um Deus santo. Ainda hoje, quando um crente toma assento na mesa com uma prostituta, um bêbado, um indigente, um travesti, ou com um homossexual declarado, ou com qualquer outro que os religiosos julgam pecadores, causa escândalo a todos os religiosos de plantão. Porque os religiosos se preocupam demais com suas imagens, tentando transmitir às pessoas que são santos, e não se preocupam nada com a salvação do pecador. Os religiosos são rápidos em julgar, mas tardio em amar. E a razão para que eles considerassem a mesa um lugar sagrado era porque reconheciam que o pão, o alimento de cada dia, era dádiva de Deus. Alimentar o corpo era para eles um momento de experimentar a graça de Deus. Diferentemente de nós, que hoje comemos apressadamente, os judeus se alimentavam reconhecendo que o alimento sobre a mesa, seja qual fosse o alimento, era presente de Deus. Comer para eles era provar da provisão de Deus. Por isso, oravam antes de cada refeição e curtiam este momento. Provavelmente, eles aprenderam essa verdade durante os anos que peregrinaram no deserto, conforme nós podemos ler no livro de Êxodo, no capítulo 16, versículo 4. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente
a porção necessária para aquele dia. Jesus reafirma essa verdade de que Deus é aquele que dá o pão de cada dia, quando diz que os pagãos é quem correm ansiosos atrás destas coisas, pelo que é a vez de comer ou vestir, conforme lemos em Mateus capítulo 6, verso 31 e 32. Diz o texto: portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos, e a Bíblia quer dizer com isso, aqueles que não conhecem a Deus, é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Segundo Jesus, os judeus não deviam se preocupar com estas coisas, com o que haveriam de comer ou vestir, pois o Pai Celestial cuidava para que o trabalho deles dessem frutos e assim tivessem uma mesa farta. Jesus então os adverte para que se preocupassem em tornar o reino de Deus e sua justiça visível. Era isso que Jesus estava dizendo ao ordená-los que buscassem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus via na mesa, neste espaço sagrado, um lugar de excelência para seus ensinos. A mesa ganha notoriedade no ministério de Jesus. Vejamos a segunda razão de Jesus frequentemente fazer uso da mesa. É porque a mesa apontava que o sagrado estava disponível a todos. Muitos são os versos na Bíblia que nos ensina que devemos compartilhar de nossa mesa, do fruto do nosso trabalho, com aqueles que nada têm sobre suas mesas. Eu vou ler apenas um destes textos, Levítico, capítulo 25, verso 35. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no, como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. O texto fala dos israelitas pobres, dos estrangeiros que vinham morar em Israel e também daqueles que estavam vivendo temporariamente entre eles. Todos deveriam participar da mesa, todos deveriam receber o sustento, caso eles não tivessem como se sustentarem. Todos, está ensinando aqui a palavra, deveriam receber o alimento e os cuidados básicos para que pudessem continuar vivendo, diz o texto, entre eles. Se a mesa, o alimento doado por Deus, o lugar da refeição, era por eles considerado um lugar sagrado, e Deus havia ordenado que eles compartilhassem de sua mesa, era porque Deus desejava compartilhar de sua maravilhosa graça. A mesa apontava que o sagrado estava disponível a todos, e que essa era a vontade de Deus. Entretanto, os judeus, principalmente os religiosos, não compreenderam essa verdade, não compartilharam a mesa e o alimento com aqueles que tinham necessidade, e tampouco a graça de Deus. Em vez de acolher os pecadores, os necessitados, e ajudá-los, eles os rejeitavam.
e os condenavam a uma vida fora da graça de Deus, distante do amor de Deus. Vemos isso na mesa do fariseu, de nome Simão. Em Lucas, capítulo 7, verso 36 ao verso 50, encontramos este fato. Diz: convidado, se refere a Jesus, por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Verso 44. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Simão, o fariseu, convidou Jesus para sentar, participar da sua mesa, mas não demonstrou amor e nem respeito por Jesus. Seu convite tinha, na verdade, o fim de testar e não de honrar Jesus. Mas uma mulher pecadora, conhecida de todos que ali estavam, entrou naquela cena e invadiu aquele espaço sagrado. Simão olha para esta mulher e a julga como pecadora e indigna de estar naquele lugar. E indigna de tocar em Jesus. Por outro lado, Jesus a recebe com amor e perdoa os seus pecados. No contexto de uma refeição, o perdão é liberado. Pão e perdão estão sempre entrelaçados. Todo ser humano precisa se alimentar. Da mesma forma, todo ser humano precisa se alimentar do pão celestial, que é Jesus Cristo, para ter a vida eterna. Na mesa, Jesus nivelou todo ser humano, a mesma condição espiritual. Todos necessitam do pão e do perdão de Deus. O pão precisava e precisa ainda hoje ser compartilhado. Assim como a vida de Jesus e seu amor por nós precisa ser compartilhado. A mesa, na visão de Deus, sempre foi um lugar para todos. Aqueles que recebessem maior dádiva deveriam suprir a necessidade daqueles
que não tinham como sustentar a si mesmo. Essa verdade vale também para a realidade espiritual. Aqueles que têm maior fé, maior conhecimento da palavra de Deus, deve acolher com amor os mais fracos na fé. Deus sempre desejou uma mesa universal, onde todos os povos, todas as raças, todas as línguas, todas as classes sociais, todas as culturas pudessem juntos participar deste momento sagrado. A mesa de Deus é lugar de inclusão e não de exclusão. Jesus chama os pecadores, os doentes da alma, os que têm fome e sede, os impuros para participarem de sua mesa, para com ele se assentarem e cearem. A mesa apontava para o que Jesus iria fazer na cruz, tornar o sagrado disponível a todas as pessoas, tornando todos os povos um só povo, uma só família, tornando todas as raças, etnias, um povo de Deus, a família de Deus. Conforme nós podemos ver em Gálatas, no capítulo 3, verso 26 ao 28, diz: todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Até aqui aprendemos as duas razões que levaram Jesus a ensinar na mesa. Agora eu quero destacar alguns ensinos de Jesus para nós a partir da mesa. O primeiro ensino que eu quero destacar é que na mesa o reino de Deus é lugar de pão e perdão. Quando Jesus instituiu a ceia, ele disse que o pão era seu corpo dado por nós e o vinho era seu sangue derramado por nós. O pão representa a vida de Jesus que nos foi dada, e o vinho, o perdão que nos foi dado através de seu sangue. Essa é a essência da comunhão. Vida compartilhada e perdão que nos reconcilia para que sejamos um. Portanto, mesa é lugar de comunhão. Essa verdade está ensinada na oração do Pai Nosso. Eu gosto de chamar esta oração como a oração do discípulo, porque somos nós, discípulos, que devemos fazer esta oração ao nosso Pai que estás nos céus. E até mesmo nessa oração modelo, Jesus trata da mesa, trata da refeição. Após invocarmos o reino de Deus e pedirmos para que a vontade de Deus seja feita na terra como nos céus, devemos fazer duas petições importantes, segundo o ensino de Jesus. Mateus, capítulo 6, verso 11 e 12, diz: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. O pão e o perdão representam nesta oração a manifestação do reino de Deus. Ambos estão disponíveis a todas as pessoas.
O pão nessa oração representa o alimento que precisamos para sobreviver. O perdão representa o cancelamento de nossos pecados, assim também como o cancelamento dos pecados daqueles que nos ofenderam. Assim, o pão e o perdão concretizam e tornam real a manifestação da justiça do reino de Deus. O pão nosso não é meu, nem seu, é nosso. Por isso deve ser compartilhado com todos os que não receberam pão. Com todos que estão à margem da sociedade e que são convidados por Jesus para tomarem assento na mesa, conforme o próprio Senhor Jesus nos conta na parábola do grande banquete. Você pode ler em sua casa, no texto de Mateus, capítulo 22, do verso 2 ao verso 14, ou no Evangelho de Lucas, capítulo 14, do verso 16 ao 23. Dessa forma, no compartilhar do pão, a justiça se faz através da nossa generosidade. Assim como Deus é generoso conosco, nos dando pão, nós devemos ser generosos com os outros, dividindo o nosso pão. Da mesma forma, o perdão com que fomos agraciados em Cristo Jesus deve se estender através de nós a todas as pessoas, sem nos apegarmos a que raça pertence, qual o seu gênero sexual, ou que classe social ela pertence. Jesus Cristo perdoou a todos, sem exceção. Da mesma forma, devemos perdoar. Assim, ao perdoarmos os que nos feriram, a justiça do reino de Deus se faz presente entre nós. O pão nosso nos convida a sentarmos à mesa com as demais pessoas. Para sentarmos e compartilharmos do mesmo pão, nós precisamos nos perdoar mutuamente, como Cristo fez por nós. Ele nos convidou a sentar na sua mesa, mas Ele nos perdoou e morreu a nossa morte, pagando o preço dos nossos pecados, para que pudéssemos então sentarmos e comermos juntos e junto com Cristo. Por isso, não pode existir entre nós, membros do corpo de Cristo, divisões e inimizades. Na mesa, pão e perdão são compartilhados e são para todos. Vejamos o segundo ensino de Jesus para nós a partir da mesa. Eu quero então agora destacar e dizer que na mesa, Jesus põe fim à desigualdade imposta pela sociedade de seus dias e também dos nossos dias. Ao ensinar que a mesa era e é para todos, que o sagrado estava e está disponível ainda hoje a todos, Jesus também acabou por denunciar a desigualdade social imposta pela sociedade de seus dias. O modus operandi de Jesus na mesa denunciava os maus tratos daqueles que detinham o poder religioso, político e social de seus dias. Jesus, na sua mesa, era o anfitrião e servo ao mesmo tempo. Nos dias de Jesus, as pessoas que possuíam maior poder financeiro
Elas tinham em suas casas vários servos, e algumas possuíam até mesmo escravos. O anfitrião era quem convidava as pessoas para a refeição ou para o banquete a qual ele estaria oferecendo. Era ele quem escolhia também as pessoas que assentariam nos lugares de honra ao seu lado. E assim, o anfitrião se cercava das pessoas de maiores influências na sociedade, com o fim de também ganhar algo em troca. Jesus critica essa postura, conforme nós podemos ler no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, do verso 12 ao verso 14. Também era a responsabilidade do anfitrião providenciar o alimento e o vinho para o banquete. Os servos eram responsáveis em lavar os pés dos convidados e também servi-los na mesa durante toda a refeição. Os servos só comiam depois que todos os convidados tivessem se retirado da festa. Portanto, os servos só comiam a sobra da festa. Comiam o alimento já frio e bebiam o vinho de pior qualidade, o vinho que ninguém mais quis beber, pois o vinho bom era servido logo no início da festa aos convidados. Os servos não comiam na mesa, eles comiam na despensa, depois que toda a festa havia terminado. As famílias mais pobres, nos tempos de Jesus, que não possuíam servos nem escravos, como por exemplo a família de Lázaro, o irmão de Marta e Maria, colocavam as mulheres da casa para servirem os convidados. Por isso encontramos Marta sempre preocupada em servir a Jesus e os seus discípulos, e desejosa que Maria também lhe ajudasse. A mulher era vista pela sociedade como uma propriedade, e na ausência de servos, ela assumia as tarefas exercidas por eles. Assim como os servos, as mulheres comiam as sobras deixadas pelos convidados. Paulo, entendendo o que Jesus ensinou através da ordenança da ceia e daquele ato memorial com seus discípulos, escreve aos irmãos de Corinto, denunciando e combatendo a desigualdade que eles estavam impondo sobre os demais irmãos da igreja, conforme podemos ler em 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 17 ao verso 22. Diz assim o texto da palavra: entretanto, nisto que lhe vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não.
O que acontecia na igreja de Corinto era que o compartilhar do pão, da vida de Cristo, havia se tornado numa celebração da desigualdade social. Uma celebração, na verdade, da injustiça praticada pela sociedade de Corinto. Os ricos comiam primeiro e os pobres comiam a sobra, se houvesse sobra. Os ricos bebiam seus vinhos e os melhores vinhos e deixavam para os irmãos pobres e escravos o vinho de baixa qualidade. Eles não compartilhavam da mesa juntos, como um só, como Jesus havia ensinado. Os irmãos de Corinto continuavam agindo com a mentalidade da cultura do mundo e não do reino de Deus. Assim, humilhavam os irmãos mais pobres, que possivelmente trabalhavam em suas casas. Entretanto, esta separação dos irmãos mais ricos dos mais pobres não era e não é aceitável na igreja de Cristo. Isso não condiz com a justiça do reino de Deus. Essa atitude é uma demonstração clara da incapacidade deles em discernir o corpo de Cristo. E por isso se tornavam réus do corpo de Cristo. No corpo de Cristo, homens e mulheres são iguais. Livres e escravos são iguais. Brancos e negros são iguais. Ricos e pobres são iguais. Pastores e ovelhas são iguais. Jesus, na sua maneira de celebrar a ceia, nos ensina que a desigualdade religiosa, política, econômica e social não podem existir e fazer parte na vida daqueles que se alimentam de sua mesa. Preste atenção no ensino de Jesus. Eu quero ler com vocês Mateus, capítulo 26, versículo 26. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Preste atenção nestes 4 verbos: tomou, deu graças ou abençoou, partiu, deu. Estes 4 verbos aparecem em todos os evangelhos como parte do ensinamento de Jesus na mesa. Tomar o pão e dar graças ou abençoar era a tarefa do anfitrião, do senhor da casa. Jesus é o Senhor da casa, que nos convida para cear com Ele. Você é um dos convidados a participar da ceia celestial que Jesus celebrará quando estabelecer o seu reino definitivamente sobre toda a terra. Ele te convida, oferecendo a você sua própria vida. Ele está à porta e bate. Se você abrir a porta, Ele entrará e ceará com você. Partir o pão e dar aos seus discípulos, aos seus convidados,
era a tarefa do servo, ou do escravo, ou da mulher, quando não tinha servo ou escravo. Jesus partiu o pão e ele mesmo deu, entregou aos seus discípulos. Jesus se fez servo e se entregou por nós, morrendo a nossa morte, para que por meio dele tenhamos vida eterna. Jesus se apresentou como servo e foi mais além do que partir o pão e entregar e dar aos seus discípulos. Ele chegou a lavar os pés de seus discípulos, mostrando que no servir existe honra. Dessa forma, Jesus estava resgatando o valor dos escravos, servos e das mulheres como seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus. Jesus estava na mesa ensinando, mas também condenando a desigualdade imposta pela sociedade, ao assumir ele o lugar do servo, do escravo, da mulher. Jesus estava condenando toda forma de opressão na mesa. Portanto, é inconcebível a nós cristãos nos tratarmos como se fôssemos superiores aos demais irmãos e às demais pessoas de nossa sociedade. É inconcebível a nós cristãos não reconhecermos a igualdade das mulheres diante dos homens. É inconcebível a nós cristãos não reconhecermos a igualdade dos mais pobres diante dos mais ricos. Jesus, ao ser anfitrião e servo, estava dizendo que no reino de Deus não tem opressor e oprimidos, não tem senhores e servos, não tem homens e mulheres, não tem nada que diferencie uma pessoa de outra. Todos são filhos de Deus e amados na mesma medida. Portanto, homens, lavem a louça para suas esposas, ajudem suas mulheres nas tarefas diárias, não há vergonha nisso. Empresários, paguem às mulheres o mesmo salário que vocês pagariam para um homem realizar a mesma tarefa. A vocês ricos digo, paguem valores justos aos seus funcionários e comam com eles na mesa. A todos de raça branca, eu lhes digo, sentem à mesa com os negros e dividam suas refeições com eles. Digo também a todos da raça negra, sentem à mesa com os brancos e compartilhem de suas vidas com eles. Amem-se uns aos outros, como Cristo os amou. Juntos devemos viver. Juntos tornamos Cristo visível e real. Juntos, no partir do pão e do perdão, tornamos a justiça do reino de Deus visível e concreta. Juntos,
Na mesa de Cristo celebramos a maravilhosa graça de Deus estendida a todos os seres humanos. Juntos com Cristo pomos fim à desigualdade imposta pela sociedade sobre os mais pobres, sobre as mulheres, sobre os negros e a todo grupo que tem sido oprimido ao longo dos anos. Juntos seremos uma igreja que compartilha o pão e o perdão. Juntos, todos nós daremos graças a Deus pelo pão na mesa, porque não faltará para ninguém. Quando você se sentar à mesa, lembre-se que o pão não te pertence, mas te é dado como graça e bondade do nosso Deus, para que você e sua família possam se alimentar. Mas lembre-se que muitas pessoas não têm pão, porque Deus te deu com generosidade para que você divida. Por isso, agradeça de coração a Deus pelo pão de cada dia e abra seu coração para receber em sua mesa todos que lhe pedirem ajuda. Deus te abençoe ricamente. Que você possa agora abrir seu coração e receber a bênção de Deus através deste louvor. Neste momento nós vamos declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus familiares. É o momento de declararmos sobre esta nação, sobre a igreja do Senhor, profetizarmos a bênção do Senhor. Louvemos ao nome do Senhor, amém? Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Declare amém. A bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações,
tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 amém. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.